programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja neste programa. Quem luta, educa. Educadores e educadoras dão exemplo de resistência. Escola Sindical 7 de outubro, há 30 anos ajudando a formar lideranças sindicais. Mais lutas e mais direitos. Trabalhadores e trabalhadoras não desistem. Momento CUT Minas. Uma escola. 30 anos de existência e um legado importante para a classe trabalhadora. Em tempos de golpe, de ataques aos direitos da classe trabalhadora, potencializar a luta para fortalecê-la se faz necessário. Durante seminário que celebrou os 30 anos da Escola Sindical 7 de outubro, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, muito se falou sobre a organização coletiva, conforme destaca a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira. Nós entendemos que a disputa de projeto era fundamental, o enfrentamento era fundamental e, por isso, nós nos articulamos para além de nós mesmos, que é esse coletivo que nós batizamos a partir da luta concreta, da greve da educação de 2011, de quem luta, educa. Lá atrás, a gente entendeu que se cada um fizesse a sua luta, se o MST fizesse a sua luta e ficasse lá, os professores, no caso eu sou professora, fizessem a sua luta e ficasse lá. Os eletricitários fizessem a sua luta. Ou seja, cada um no seu quadrado, estaríamos todos destruídos e destruídas. Então, não é um momento mais de cada um fazer a sua luta. É o momento de cada um fazer a luta de todo mundo. E lá atrás nós entendemos isso aqui no Estado e temos nos esforçado para manter essa articulação importante. Outra pauta que não pode sair de cena é a luta pela democracia. A primeira dificuldade que eu percebi ao fazermos tantos enfrentamentos no último período foi exatamente a nossa dificuldade em compreender que nós estamos diante de uma ruptura democrática. Isso não é tão óbvio quanto parece. Em 2015, quando nós iniciamos as primeiras investidas de rua para o enfrentamento e tinha na pauta a defesa da democracia, não viemos todos para a rua. Não viemos todos com a pauta da defesa da democracia, talvez não compreendendo que esta democracia que nós temos pactuada, ela corria risco desde o segundo turno das eleições de 2014. Eles tentam ainda nos impor uma derrota estratégica. E eu quero, ao dizer isso, eu quero dizer a vocês que eles tentam eliminar qualquer força que possa se opor à construção hegemônica que eles estão tentando fazer na sociedade. Enquanto nós estamos aqui, eles estão impondo outro Estado brasileiro. Não é uma luta conjuntural, não é uma luta que uma manifestação resolva, não é uma luta que um dia de paralisação resolva, não é uma luta que um boletim sindical dá conta de fazer todo o debate. É um Estado brasileiro que não nos cabe. Eles estão impondo um Estado brasileiro por força de medidas provisórias, por força de emendas à Constituição, como a que nós enfrentamos da PEC 241 ano passado ainda. Estão impondo outro Estado brasileiro, reorganizando as coisas como a reforma trabalhista, que foi um projeto de lei ordinário, o ordinário não no sentido da norma legislativa, na minha opinião, evidentemente, e acho que da de todos nós, é outro Estado brasileiro. Segundo a presidenta da CUT Minas, é preciso compreender ainda que houve uma ruptura democrática e que o golpe é contra o povo brasileiro. A narrativa construída, que muitos de nós caímos dela, é de que esse foi um golpe contra um partido político, que esse foi um golpe contra uma liderança. Esse golpe ele não foi contra um partido político, esse golpe foi contra a gente. Esse golpe foi exatamente para implementar um programa de Estado, não de governo, que nós estamos enfrentando. Então, de fato, o golpe foi dado para que toda a nossa riqueza e todos os nossos recursos naturais pudessem ser vendidos como estão sendo. Nós temos águas férteis, pré-sal, petróleo, minério, água. Nós temos o que no restante do mundo geram guerras. Aqui eles não precisaram a guerra. Bastou o investimento para um Congresso corrupto, de um sistema político corrupto na sua estrutura, para que tivessem a votação dos 2/3 que lhe era necessário.
Diante de um golpe parlamentar, jurídico e midiático, o que resta fazer? Se nós não rearticularmos, nós ficaremos exatamente na defensiva e só nos defendendo e eles nos eliminando, porque é isso que eles querem fazer. Eles não querem simplesmente uma reorganização, não, eles querem eliminar. Eles querem eliminar a organização sindical que está dentro dessa sala, porque a organização sindical, a força sindical pode existir, mas a que está dentro dessa sala não pode existir, porque o golpe de Estado, a ruptura se consolida quando eu elimino aqueles que podem resistir. Então, se nós não fizermos, se nós formos eliminados nessa resistência, não há quem faça o enfrentamento da conjuntura para que se tenha 2018, para que se tenha um processo eleitoral livre de fraudes. Acho que 2018 está exatamente em disputa por isso. Eles não deram um golpe para dar um passeio em Brasília, tirar um selfie e voltar para casa. Eles deram um golpe para ficar lá por muito tempo, por muitos anos. Mais um discurso a vencer é o de que a reforma da Previdência é contra uma minoria de privilegiados. A reforma acaba com todos nós, setor público e setor privado. Então, esse enfrentamento é um enfrentamento fundamental para que a gente tenha 2018, porque senão 2014 não termina, né? Porque, para mim, 2014 ainda não terminou. É um ano que não terminou. Então, para ter 2018, nós precisamos não sair das ruas e fazer os enfrentamentos necessários. Ao participar das atividades dos 30 anos da Escola Sindical 7 de Outubro, a presidenta da CUT Minas e coordenadora-geral do Sindiúti também celebrou a luta. Quando a gente celebra, a gente se encontra para que a gente se torne mais forte para continuar a luta que precisa ser feita. Então, a formação é cada vez mais estratégica. Celebremos os 30 anos da nossa escola, vida longa à Escola Sindical 7 de Outubro, para que nós tenhamos a força necessária para fazer os enfrentamentos necessários. Viva a Escola Sindical 7 de Outubro, viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Conheça um pouco mais da história dessa escola. Construída no Barreiro de Cima, na cidade de Belo Horizonte, num bairro operário e de grande presença dos movimentos populares e sindicais, a Escola Sindical 7 de Outubro oferece hoje condições favoráveis à realização de vários eventos e de projetos da classe trabalhadora por meio de seus sindicatos. Mas toda a arquitetura, que hoje conjuga conforto e funcionalidade, começou há 30 anos de maneira inusitada e com todas as dificuldades que um projeto deste tamanho haveria de enfrentar. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Lula, Luiz Soares Dulce, foi um dos precursores dessa história. E ninguém melhor do que ele para nos contar como tudo começou. A escola cumpriu para mim foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei na vida. Eu já trabalhei em muitos. Eu sempre sinto muita saudade da escola e volto aqui com muita alegria pessoal e política, mas, antes de mais nada, pessoal. E quando foi discutido e decidida essa coisa de ser uma escola do Sudeste, né? Nacional da CUT, mas voltada prioritariamente para o Sudeste, com o Espírito Santo Rio de Janeiro, eu fiquei mais satisfeito ainda. O Espírito Santo é nosso estado irmão, né? Assim, Minas teria que tratar o Espírito Santo com mais cuidado, porque por tanta fraternidade. E o Rio de Janeiro, eu pessoalmente sou muito ligado, sou da Zona da Mata de Minas, fiz faculdade lá, estudei lá, trabalhei como professor lá. Então, achei muito interessante o Brasil é muito grande, fazer um trabalho regional é muito importante como estratégia. Não fazer só estadual, nem fazer tudo nacional, que acaba né? Foi muito legal isso. E a solidariedade internacional não é uma coisa fácil, é uma coisa muito importante. Na cultura socialista é alguma coisa fundamental. Então, nós não podemos esquecer nunca. Essa escola não teria nascido sem... Claro que nasceu pelo movimento dos sindicalistas brasileiros. Mas, naquele momento, com as precariedades todas, com a falta de recursos, ela não teria sido construída, e muito menos teria se consolidado sem a solidariedade internacional. Falar da Escola Sindical 7 de Outubro, sem mencionar a solidariedade de trabalhadores e trabalhadoras da Itália, é imperativo. Uma segunda coisa que eu queria falar da escola, e não estou me referindo só ao Franco Patriani, né?
nosso companheiro italiano, que cumpriu um papel importantíssimo nesse processo todo de criação da escola. Mas, enfim, é que essa escola nasceu de uma coisa importantíssima para a luta da esquerda, tanto sindical, quanto social, quanto partidária, que é a solidariedade internacional. Ela não teria nascido se não houvesse a solidariedade. E não foi assim, um sindicato italiano que tirou o dinheiro do caixa e mandou... Não foi assim, não. Nós tivemos lá, eu conheci o Roberto Veras nessa época, eram alguns paulistas, alguns mineiros, e o Roberto representando o glorioso Nordeste, né? Nós tivemos 3 meses na Itália em 88, rodamos o país inteiro, visitando tudo quanto é tipo de fábrica que vocês possam imaginar, e outros locais de trabalho, desde a Fiat Mirafiori, que já era ponta de lança da Mirafiori, né? Que já era ponta de lança das novas tecnologias, etc., até a Italcider de Taranto, né? A Olivetti de Ivrea, até fábricas de salame, de tudo. Acho que poucos italianos conhecem tantos locais de trabalho na Itália quanto nós pudemos conhecer. Sabe por quê, gente? Porque era uma campanha para que os metalúrgicos da Itália, da Fintisli, por isso que o Lula falou, doassem voluntariamente, ninguém foi obrigado a doar, 1 hora de salário para construir essa escola e o Cajamar em São Paulo. E doar por consciência política, era voluntário. A gente ia nas escolas para falar um pouco. E tinha uns cartazes que falavam assim, uma escola sindical no Brasil, vamos construí-la. E muita gente ajudou a escrever essa história. Quando o Lula foi presidente, eu tive o privilégio de ser ministro junto com ele, ele falava muito que um país como o Brasil tinha responsabilidades muito importantes na integração da América Latina. Porque com todos os desafios, as limitações do Brasil, comparado com diversos outros países da América Latina, tinha potencialmente mais recursos políticos e materiais. A solidariedade internacional não é só da Europa para cá, vale também no caso do Brasil e América Latina, de uns países da América Latina com os outros. Né? E muita gente colaborou com essa escola, foi falado aqui do Paulo Freire. Né? Paulo Freire veio aqui, participou de debate nesse auditório, além de ter participado em debates promovidos pelo nosso Sindhut. Né? Lula esteve aqui diversas vezes, muitos outros companheiros italianos, dirigentes da TIS, da própria TDL, né? Companheiros sindicalistas de outros países da Europa, tiveram aqui, quer dizer, sempre foi um espaço produtor de cultura política, e não só defensor de interesses, defensor também de valores, e não só de interesses, por mais legítimos que sejam os interesses dos trabalhadores. Mas essa escola, que ajuda a formar lideranças sindicais mais combativas, também tem colocado em discussão os principais assuntos que fragilizam a luta de classes. O golpe, nesse contexto, é assunto que tem mobilizado as discussões nesse espaço. Privatização do pré-sal, né? Estrangulamento das universidades públicas em benefício das universidades privadas, né? Desnacionalização do território brasileiro, com a permissão de estrangeiros comprarem terras na Amazônia, por exemplo, né? Com a permissão de fazer garimpo em reservas da Amazônia. Isso não são erros isolados dos ministros do Temer, não. Sabe, escorregões. Isso é parte de um programa. A questão do trabalho escravo, para agradar, né, aos setores do agronegócio, que são muito fortes na Câmara dos Deputados. O combate ao Ministério Público do Trabalho, como parte da estrutura, mas que foi mencionada aqui mais específica. Né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Quer dizer, era um programa. E aí tem uma característica que é minha opinião, vale só o que vale, opinião individual. Mas o Temer, com todo esse apoio que ele tem da mídia, né, que é monopolizada no Brasil, como nós sabemos, ele assumiu com mais respaldo popular do que ele tem hoje.
Ele chegou a 3% agora, que é o menor apoio que algum presidente da República já teve na história do país, ou pelo menos desde que se faz pesquisa de opinião. A classe trabalhadora também tem percebido cada vez mais que o Congresso Nacional, que ela ajudou a eleger, na verdade, não lhe representa como deveria. O Temer está propondo fazer coisas que nem o Fernando Henrique, eleito pelo voto popular, no primeiro turno 2 vezes, teve coragem de propor. Também porque o Temer está aproveitando o vácuo do golpe. Teve um vácuo do golpe. Uma situação em que o Poder Judiciário está muito desgastado, o Parlamento ultra desgastado. Os deputados que estão aprovando as coisas do Temer, não todos, não estou me referindo a todos os deputados, mas aqueles que constituem a base de apoio canino ao governo Temer, só pensam em... quase todos eles estão citados na Lava Jato. E reivindicaram do governo Temer que o governo Temer impeça que o processo deles avance. E isso o governo Temer conseguiu. A Lava Jato alega que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então que está priorizando os outros. Esses 180 deputados que estão citados na Lava Jato, o processo deles está congelado. Eles proibiram o gasto em educação, o gasto em saúde, sob a alegação de que é para conter o gasto, mas, na verdade, o resultado prático daquela MP é reduzir progressivamente os gastos. Mas gastaram, segundo a própria imprensa conservadora reconheceu, mais de 30 bilhões para comprar os deputados para aprovarem a reforma trabalhista desse jeito. E para enfrentar esse quadro, resistir é preciso. Eu queria dizer que tem um movimento em relação à reforma que tem que ser de resistência. Inevitavelmente, é um movimento de resistência para tentar impedir, ao máximo, dentro do possível, somando forças. E isso está sendo feito pelos movimentos populares, via Frente Brasil Popular, via Frente Povo Sem Medo, junto com os partidos de esquerda. Está sendo feito um esforço, uma mobilização. E para resistir com sabedoria, nada melhor que os ensinamentos do mestre. Aí eu quero encerrar com Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a luta transformadora tem que ser a combinação de denúncia e anúncio. De denúncia dos problemas que existem e de esperança nas transformações que virão. As pessoas não são movidas só por resgatar o passado. Tem que ser movidas também pela esperança de transformar e de continuar avançando. O Lula voltará a ser presidente da República no Brasil se as pessoas acreditarem que, além de recuperar o que foi feito de bom nesses 12 anos, 13 anos, o país vai retomar uma trajetória de avanço, de transformação, porque não havia sido feito tudo aquilo que a gente queria fazer, não havia sido feito tudo aquilo que precisa ser feito. Senão, a direita não teria conseguido derrubar. Nós não conseguimos consolidar muitas das transformações, inclusive que foram realizadas com o apoio de todos vocês. Então, eu acho que tem uma tarefa importantíssima, que a CUT deve cobrar, que o trabalho não seja considerado só como variável macroeconômica, mas também como um dos verdadeiros pilares de qualquer projeto de transformação da sociedade. Atualidade. Durante o encontro Educação e Igualdade Racial promovido pelo Sindiúti, uma das pautas que o sindicato afirmou foi a luta antirracista. Rosiane Ramos, da Secretaria de Igualdade Racial do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego, disse que a educação é um dos caminhos para se trabalhar o combate ao racismo. É fundamental que os sindicatos assumam a pauta da luta antirracista, e o Sindicato da Educação é prioritário, porque o movimento negro tem indicado há décadas que a educação é o caminho para a desconstrução dos valores que são tão arraigados na nossa sociedade, de preconceito racial e de racismo. Então, assim, participar dessa atividade aqui, onde reúne trabalhadores e trabalhadoras da educação de vários espaços do estado de Minas Gerais,
significativo. É dizer que o sindicato assume esse papel e dialoga com esses trabalhadores e essas trabalhadoras e que retornam para os seus espaços, para as unidades escolares, com o compromisso de continuar a luta antirracista. E se racismo é crime, o que se deve fazer é denunciá-lo, sempre que houver essa prática. Em Goiás, nós temos uma campanha permanente, que é Racismo é Crime, Denuncie, que nós incentivamos, o diálogo por meio da reeducação das pessoas, mas incentivamos que as pessoas denunciem, porque racismo é crime. Artigo 5º da Constituição Federal diz, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Então, portanto, os racistas têm que pagar pelo seu crime. Então, é dizer para a comunidade escolar, é utilizar a escola e o espaço da escola, como mais um ponto de referência, de diálogo e de estimular a denúncia, para que racistas sejam punidos e paguem pelo crime que cometeu. O diálogo com a comunidade é muito importante. Daí a reafirmação da filosofia africana Ubuntu, que é sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade, que fazem parte da essência humana. A filosofia Ubuntu é uma filosofia africana que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está fazendo este ano a campanha do mês da consciência negra, que significa eu sou porque nós somos. Então é trazer a filosofia que dá a ideia do conceito de coletividade, que é isso que nós defendemos. Então, para uma sociedade, para que ela seja de fato justa, ela tem que compreender que é no coletivo que a gente se constrói e a gente desconstrói preconceitos. Então, essa questão da coletividade, da filosofia Ubuntu, ela é fundamental para a gente travar o diálogo com trabalhadores, com os estudantes, e com a comunidade. Macota Celinha, coordenadora nacional do Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab, parabenizou o Sindiúti por pautar a luta contra o racismo. Eu acredito que o Sindiúti ele sempre está na vanguarda desse debate da questão racial. E acho que o coletivo, ele é um coletivo de vanguarda, é um coletivo que vem para somar e para contribuir nesse debate fundamental em momentos como esse que nós vivemos, de uma conjuntura extremamente golpista, preconceituosa, racista, e ele traz esse debate que a gente vem para a sociedade dizer do racismo religioso. Então eu acredito que esse é um espaço, primeiro, para se começar esse debate, que é o lugar onde você com certeza chegará às pontas através dos educadores que aqui estavam hoje. Com certeza eles saem daqui com uma nova concepção, uma nova ideia do que é o racismo religioso e o que de fato ele pode fazer de mal para a nossa sociedade, que ele pode trazer de ruim para uma sociedade que se pretende seja inclusiva, equânime, uma sociedade onde todos possam ser cidadãos e cidadãs de direito. E como a escola pode contribuir com isso? Com esse debate, com esse discurso e com essa afirmação? Na formação dos novos cidadãos. Eu acho que a escola ela tem o papel de formar cidadãs e cidadãos novos, diferentes, pessoas que venham com uma nova concepção, uma nova compreensão de ser e viver em sociedade. Choque de realidade. O Sindiúti MG denunciou a situação dos aposentados de Ipatinga por meio de um protocolo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No documento, a subsede Ipatinga afirma que os servidores inativos que estão sem receber grande parte de seus benefícios previdenciários, referentes à parcela a ser complementada pelo poder público municipal, tiveram seus planos de saúde cortados, os empréstimos consignados deixaram de ser pagos pelo município e estão sofrendo processos judiciais, além de graves problemas de saúde como depressão, tendo sido registrada até mesmo tentativa de suicídio. Muitos deles estão sobrevivendo graças a cestas básicas distribuídas a partir de campanhas realizadas pelos próprios aposentados. A denúncia feita ao órgão integrante do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos argumenta a violação a direitos previstos nas leis brasileiras e em tratados internacionais assinados pelo Brasil, que garantem a proteção da velhice, direito à vida, existência digna, saúde e segurança.
Feliciana Saldanha, diretora estadual do Sindiúti-MG e coordenadora do Departamento de Formação Política e Sindical, diz que hoje muitos aposentados estão sendo atingidos por esse descaso. São cerca de 2.000 pessoas aposentadas que não estão recebendo e travando a batalha judicial aí com a Prefeitura de Ipatinga, e que isso reflete em grande parte da população, porque cada trabalhador tem em torno de si os familiares que dependem dessa renda. Então isso impacta no comércio local, nos serviços, em toda a economia da sociedade. Em relação à Prefeitura de Ipatinga, eu queria saber o que esse prefeito tem feito, o que ele tem falado com vocês, por que ele não quer atender a um direito do servidor? A Prefeitura, ela não negocia com os trabalhadores, ela nunca recebeu, nesses quase 2 anos completados de mandato, nunca recebeu os trabalhadores para conversar sobre a situação e vem tomando medidas protelatórias nas demandas judiciais que a gente vem encaminhando junto ao TJ Minas Gerais. É muita gente atingida. Sim, são cerca de 2.000 pessoas e essas pessoas têm em torno de si os familiares que também estão atingidos por esse corte no pagamento. Conforme o documento, a denúncia é feita contra o governo do Brasil por ter se omitido nas providências legais para a proteção dos direitos previdenciários dos aposentados do município de Ipatinga, a exemplo do que também tem feito o prefeito da cidade, Sebastião Quintão, que inclusive tem zombado da categoria. Fique por dentro das notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Definitivamente o governo não quer discutir educação. Deu um golpe no fórum, retirando as principais instituições democraticamente indicadas e eleitas. O momento é de resistir, de lutar, mas também de avançar. Em cada município, em cada estado, vocês se mobilizem. Pais, alunos, professores, funcionários. Encontro vocês em Belo Horizonte, abril de 2018, na Conferência Nacional Popular de Educação. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.